atropelou-me e esprojetou-me 20 metros. Eu acordei logo na altura no sítio do acidente e disse, eu não estou a sentir as pernas. Bati a 150 contra uma árvore. Quando eu acordei, apercebi-me que as minhas pernas não davam sinal de vida. Raquel, Ricardo, Floriano y Ana nunca se cruzaron. Sin embargo, los cuatro forman parte del grupo de portugueses a los que un accidente de tráfico les cambió la vida. Accidentes diferentes, secuelas diferentes. En común, el hecho de que todos hayan visto sus sueños caer por tierra y la necesidad de cambiar su vida tal como la conocían antes. Foi dia 25 de novembro de 2005. Fui atropelada numa passadeira que originou num traumatismo craniano encefálico. A Raquel ia ao cinema com os amigos, perto de casa. Foi atropelada na passadeira porque havia carros parados na faixa do lado direito e o senhor que veio e atropelou a Raquel foi do lado esquerdo, passou, apesar de estar o carro parado no lado direito, e levou a Raquel, e a Raquel voou 20 metros, cerca de 20 metros. Vinhamos todos da praia num domingo com uma série de amigos, portanto uma série de carros em fila e ao fazer uma ultrapassagem numa estrada que estava em muito más condições, portanto o carro apanhou a berma e portanto ele capotou uma série de vezes. A viatura que tínhamos na altura ainda não tinha cintos na parte de trás. Só era obrigatório ainda os cintos na parte da frente. O carro não tinha sequer. Eu acordei logo na altura no sítio do acidente e na altura dei-me logo conta que algo não estaria igual, digamos assim. E por acaso fiz essa referência logo à pessoa que estava comigo e disse, Celeste, eu não estou a sentir as pernas. A história do meu acidente foi no dia de Páscoa, estávamos no almoço de família. Não sei porquê nem por que razão, peguei na moto do meu cunhado numa de ir dar uma volta e a volta foi tão grande que só voltei a casa passado 5 meses. Tive o acidente sozinho, despiste na moto e fiquei paraplégico. Bati a 150 contra uma árvore. Foi dia 15 de agosto de 2021, por volta das 2 da manhã. Estava numa estrada sem iluminação, eu já ia a uma velocidade bastante alta e era um cruzamento no final ao qual eu não me apercebi e lá no final da reta tive um embate. O acidente foi ele sozinho. Nem ele levava ninguém na moto, nem foi contra ninguém, foi literalmente ele sozinho. Fiquei inconsciente, não me recordo o que aconteceu, se a moto me caiu em cima ou a maneira como eu caí, mas, digamos, quando eu acordei, apercebi-me que as minhas pernas não davam sinal de vida. Acabaram por se passar 3 dias até que eu fosse operada. Portanto, durante esses 3 dias eu fui percebendo que aquilo que tinha sentido no momento em que acordei no sítio do acidente, nada tinha mudado. Claro que ainda sem a consciência total daquilo que eram as consequências, não é? Porque lá está, só tinha 12 anos. O Ricardo telefonou-me às 6h30 da manhã e disse que tinha tido um acidente. Queixou-se logo das pernas. Portanto, isto foi logo que eu soube que alguma coisa se passaria realmente com a coluna. Tentámos vir o mais rápido possível para cima, em contacto sempre com a polícia e com os bombeiros, que não o encontravam. A aflição foi realmente, estas horas, sem sabermos se estaria vivo ou não, que é mesmo isto, e como é que ele estaria realmente fisicamente e psicologicamente. Quando aqui em Santa Maria, peço para andar de escudo. Quando somos chamados para um acidente de viação em que de facto há uma vítima jovem,
Temos sempre um sentimento extra de, digamos, de nervosismo e de apreensão pela situação que iremos apanhar. No local, tendo em conta que ainda estão na fase crítica emocional do acidente, tentamos não dar muita informação, apenas posteriormente, porque até algumas dessas situações que no local nos parecem poder ser crónicas, são apenas agudas, poderão ter resolução mais tardiamente. Quando nós chegamos ao local e nos apercebemos que o desfecho vai ser negativo, é um sentimento um bocadinho de tristeza e frustração, por nós não percebemos logo à partida que não vamos conseguir resolver o problema, portanto, daquele doente. E de facto é um sentimento de tristeza, percebemos que às vezes os familiares ainda têm esperança porque não se apercebem da gravidade da situação e nós já nos apercebemos que o desfecho vai ser negativo e é um sentimento um bocadinho de impotência, até diria, face aos familiares, em que nós de facto queremos dar uma boa notícia, mas infelizmente não conseguimos dar-lhes essa notícia. Eu lembro-me, ainda na altura do acidente, de ter visto passar a minha mãe, na altura ainda à procura da minha irmã, porque a minha irmã foi que foi lançada para mais longe, numa situação destas. Com responsabilidade ou sem responsabilidade, eu não quero imaginar o que é para um condutor saber que levava um carro nas mãos e que, de alguma forma, provoca um acidente, não é? Ou está envolvido num acidente. Sendo mãe, então, há de ser com certeza ainda mais complicado. Estive em coma, mas o meu coma foi gradual. Nessa altura, quem esteve comigo numa parte em que eu acordei foi a minha mãe. Foi a minha mãe que me explicou o que me tinha acontecido. Eu cheguei no dia a seguir, ela estava em coma profundo, portanto estava ligada às máquinas. Quando depois ela começou a conseguir respirar, entrou num coma vigilante. E quando ela bastante mais tarde, ela começou a perceber que estava no hospital. E porquê que estava no hospital? E eu resolvi dizer-lhe o que é que tinha acontecido. Nessa altura ela ouviu, mas não se apercebeu do impacto real do que é que lhe tinha acontecido. Portanto, quais as consequências reais do que iria afetar na vida futura. Las consecuencias de un traumatismo craneoencefálico son impredecibles. En este tipo de lesión, los equipos médicos trabajan en medio de la incertidumbre. Todo es una incógnita. Y nadie puede prever de antemano cuál será el resultado de cada situación. Basicamente, quase todas as funções corporais podem ficar afetadas depois de um traumatismo crânioencefálico. Podemos ter sequelas muito graves, a pessoa pode ficar numa situação que denominamos estado vegetativo. Em estado vegetativo, a pessoa não tem qualquer tipo de percepção nem interação com o mundo que a rodeia. O estado a seguir é o estado que chamamos de consciência mínima, em que existe alguma forma de interação com o meio que a rodeia, portanto a pessoa já evidencia algum grau de consciência, pode dirigir o olhar quando chamada ou apresentar algum sinal de que reconhece alguém. A recuperação dos doentes com traumatismo crânioencefálico é muito imprevisível e temos doentes que às vezes um ano depois do traumatismo têm saltos qualitativos incríveis e inesperados, portanto o nosso prognóstico e a nossa perspectiva para os doentes com traumatismo crânioencefálico é sempre muito difícil de estabelecer. É todo um espectro de alterações e que são mais ou menos graves consoante a extensão do traumatismo e a região do cérebro que é atingida. Gradualmente a Raquel foi-se apercebendo, mais até pelas dificuldades, qual era o problema de ter sido atropelada. Tanto que ela dizia muitas vezes: porquê é que não me deixaram morrer? O que é que foi feito daquele filho da mãe que me fez isto? Porquê é que ele não foi castigado? Eu só tenho alguma memória no terceiro hospital onde tive. Foi no Alcaitão. Foi onde eu passei a maior fase do acidente e foi onde eu fiz a maior recuperação. Onde fiz a operação à perna, fiz uma operação ao olho, fiz fisioterapia intensa. É muito difícil uma pessoa tentar perceber e tentar explicar à filha o porquê. Porque nunca nos foi dadas as esperanças. Quando ela estava no São Francisco, portanto, no primeiro hospital
dificilmente diziam que ela voltaria a andar, a falar, a ser autónoma. O principal desafio de quem sofre um trauma desse género é aprender outra vez a viver. E é aquilo que nós vimos vezes sem contas nas situações graves. Vimos pessoas muito jovens que têm traumatismos mais do que uma região do corpo. Podem ter traumatismos de membros, crânioencefálicos, traumatismos torácicos, abdominais. Às vezes têm estes traumas de uma forma geral, que chamamos um politraumatizado. São doentes que têm muito tempo de internamento, são doentes que ficam muito tempo sedados, são doentes que ficam com um grau de debilidade muito elevado. Portanto, isso tudo faz com que os nossos doentes reaprendam a viver depois destes grandes eventos. Após ter noção, ainda no local do acidente, ter noção de como é que estava, fez-se na minha cabeça um filme completo daquilo que perdi e como é que iria agora reconstruir a minha vida. O processo inicial foi de reabilitação, foi de adaptação à minha vida de paraplégico. Estive internado no Alcoitão, tive que procurar mudar de escola, procurar um curso que enquadrasse nas minhas limitações e arregaçar as mangas e fazer-me à vida. Eu só tinha 12 anos, portanto era uma criança. Portanto, eu acho que a noção daquilo que são as verdadeiras consequências de uma paraplegia, nessa idade nós não as temos. E, portanto, a minha vivência em Aljustrel acabou por não mudar muito e eu senti-me, de alguma forma, protegida enquanto vivi ali. O impacto grande foi quando vim para Lisboa aos 18 anos. Aí sim percebi o que era a deficiência e o que era estar condicionada à mobilidade numa cadeira de rodas. Quando eu me apercebi que não ia voltar a andar, de certa forma, chocou-me bastante, acho que acaba por ser normal e tive que mudar bastante os meus hábitos, principalmente tive que deixar um pouco a minha paixão, que era a paixão pelas motas. O que eu explico ao Ricardo o que tinha acontecido foi, penso que tenha sido primeiro no hospital no Chuc, porque ele a nós nunca nos perguntou e nós também achámos que não seríamos nós, se calhar, as melhores pessoas para podermos explicar realmente qual era a capacidade, ou a incapacidade neste caso, que ele teria. E penso que ele sentiu-se incapacitado quando chegou ao Centro de Reabilitação de Revisco Pais, porque ele tinha sempre uma esperança que realmente, se calhar, ainda poderia voltar a andar e tal não aconteceu. Eu conheci o Ricardo aqui no Centro de Reabilitação Revisco Pais. Ele esteve cá internado connosco para fazer o seu programa de reabilitação após a lesão vertebromedular que sofreu. Depois de uma lesão medular é frequente aquilo que nós chamamos a alteração da autoimagem e do autoconceito, ou seja, a pessoa passa a ver-se de uma forma diferente, portanto a forma como ela se apresenta aos outros é diferente. Se apresenta numa cadeira de rodas, pensemos estarmos sentados e vermos todas as pessoas de baixo para cima. E depois, no fim, uma fase de aceitação. E quando essa fase de aceitação corre bem, estas pessoas continuam a ter uma vida perfeitamente válida, continuam a sentir-se inseridas no seu meio familiar, no seu meio social e idealmente profissional também. Após o acidente, eu tive que fazer uma recuperação em vários sentidos. Adaptei-me à cadeira de rodas, sou 100% autónomo, ou quase, voltei a estudar, felizmente já tenho carta de condução e possivelmente daqui a uns tempos irei ter carro, por isso felizmente está tudo a adaptar-se da melhor maneira. Com 16 anos nós não temos noção bem dos perigos que corremos e pensamos que só acontece aos outros e nunca a nós. E foi se calhar um pouco isso que me deu para pegar na moto e fazer essa aventura. A minha mãe foi, na altura que eu era menor, foi o meu braço direito juntamente com a minha família. Mas depois tive uma grande ajuda dos meus amigos, que nunca me deixaram ficar em casa. Por onde eles iam, eu e também, foram fundamentais para o processo de virar de página e enfrentar a minha deficiência na altura. Na altura, na fase inicial, acabei por precisar da ajuda da família, da minha mãe, da minha irmã, do meu pai. Todos ajudavam conforme podiam e conforme era necessário. E na altura, posso dizer que a minha reabilitação
acho eu, olhando agora para trás e com os conhecimentos que tenho, não foi de facto das melhores. Tudo aquilo que eu faço hoje em dia e que faço sozinha, fui aprendendo ao longo dos anos a desenrascar-me, digamos assim. O que ficou pior na minha situação e no meu acidente foi a minha memória e algumas lesões no corpo e na cabeça. A minha maior vitória foi o poder andar, o poder falar, o poder fazer uma série de coisas que eu pensava que nunca ia conseguir fazer e faço autonomamente. A minha família é que me apoiou imenso quando foi o meu acidente. O meu tio Zé, o meu tio Rui e os meus pais, claro. Antes do acidente, eu não dava tanto valor à vida, mesmo tendo mais aptidões físicas, e hoje em dia, parecendo que não, eu dou muito mais valor à vida, dado o que aconteceu. Tento ocupar o tempo com os meus amigos, com a minha família e, de certa forma, tentar focar-me ao máximo nos estudos. O desporto é importantíssimo para mim. Alivia-me a cabeça, faço aquilo que gosto e é um hobby e é uma fisioterapia. Integrei o Clube Infante Montemor, a equipa de canoagem, em que foi também um desafio para eles e um desafio para mim porque eu nunca tive contacto com o meio aquático. Diariamente preciso de ajuda, neste caso, por exemplo, aqui para meter a embarcação na água e tirar, preciso sempre de ajuda. Eu tenho os meus colegas, tenho a minha esposa, tenho a minha treinadora, que ajuda-me sempre a meter e a tirar o barco. No dia-a-dia, a minha deslocação para o trabalho e etc, não tenho ajuda, não necessito, sou autónomo. Conheci o Floriano num baile, num grupo de amigos. Eu apaixonei-me por ele, pelo que ele é, e foi espontâneo. Nós não contamos apaixonar-nos por uma pessoa que tem limitações. Tudo na vida é adaptável e, no caso dele, tudo se realiza, qualquer coisa que seja um obstáculo deixa de ser, portanto não tenham medo de se apaixonar. Conquistei tudo o que tenho numa cadeira de rodas. Se é bom ou mau, é mau. Numa cadeira de rodas é muito mau, mas é bom porque sou o exemplo e consegui conquistar aquilo que muitas pessoas ditas normais não têm. Los últimos datos provisionales disponibles, correspondientes a 2022, muestran la ocurrencia de 34.275 accidentes de tráfico en Portugal. Como resultado, 473 personas perdieron la vida y 2.436 resultaron gravemente heridas. Atropellos, colisiones, choques, rostros como los de Raquel, Ricardo, Floriano y Ana. Pero, ¿qué podemos hacer para reducir estos números? Em primeiro lugar, é preciso que todos sejamos conscientes que a segurança rodoviária, ou melhor, a falta de segurança rodoviária, a sinistralidade rodoviária, é a principal causa de morte no mundo inteiro entre os 5 e os 29 anos. As causas da sinistralidade, dos acidentes, normalmente estão relacionados com o comportamento dos condutores. A velocidade, por exemplo, é, eu diria que, a mãe de todos os problemas. Qualquer que seja o acidente, quanto mais velocidade ele ocorrer, maiores são os danos causados. E, portanto, a velocidade é uma das nossas maiores preocupações. Claro que tem outras relativamente ao comportamento dos condutores, nomeadamente o uso da tecnologia. Falo do telemóvel, do touchscreen, mas pronto, este infoentertainment são uma fonte de distração. E nós, quando estamos a conduzir, não podemos estar distraídos. Às vezes estamos a fazer outras coisas, estamos a andar de trotinete, estamos a andar de bicicleta e não podemos estar distraídos. Temos que estar concentrados no que estamos a fazer. O consumo de álcool é um dos problemas mais complicados numa certa faixa etária. Basta dizer que 40% das vítimas mortais tinham uma taxa de álcool superior ao permitido. E isto é dramático. Quienes viven diariamente con las marcas de la carretera nunca olvidan el dónde, el cuándo, el cómo y el por qué. Muchos desearían poder retroceder en el tiempo y cambiar el momento en que decidieron arriesgarse. Otros simplemente hubieran preferido no haber sido víctimas de las circunstancias.
En común, todos defienden que es urgente hacer las carreteras más seguras y adoptar una actitud más consciente. Porque estamos hechos de carne y hueso, porque somos mortales y porque esto no solo le ocurre a los demás. Las marcas de la carretera son reales. Quando forem pegar num carro ou numa moto, ou seja em que veículo for, pensem primeiro que se acontecer alguma coisa, não é só a vocês que custa, é principalmente também à família e aos amigos que acabam por ficar destruídos por dentro. Se estiverem alterados de alguma maneira, seja a nível de estupefaciente, a nível de álcool ou mesmo só apenas a nível emocional, simplesmente tentem não pegar em nenhum veículo. Eu diria a todos os pais que vejam primeiro se os seus filhos têm a maturidade suficiente para poder conduzir, seja moto ou carro. Eu gostaria de lhes passar a ideia que isto não é um sonho, também pode vos acontecer, por isso já sabem, não sejam um culpado. Eu digo aos pais e digo aos filhos, é difícil, é uma batalha que nunca mais vai acabar, mesmo que eles cresçam, mesmo que eles aparentemente se tornem independentes, é uma preocupação que fica para toda a vida. Andar na estrada, seja a conduzir uma viatura, ou seja enquanto peão, é preciso pensar que os nossos erros podem ter consequências e essas consequências podem ser graves e podem ser para toda a vida. E, portanto, é preciso aprender, é preciso as pessoas formarem-se relativamente àquilo que são as questões cívicas e se soubermos respeitar isso, soubermos respeitar-nos e respeitar os outros, as coisas são mais fáceis para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Quando se conduz, não consumir nem álcool nem drogas. O perigo está sempre à espreita. A qualquer momento acontece-nos a nós. La vida es incierta. En un momento, todo puede cambiar. Así fue para Raquel, Ricardo, Floriano y Ana. Puede ser así para cualquiera de nosotros.